Estevão, eu tenho aqui um monte de coisa anotada para não esquecer de te perguntar nada. Você, franqueado Decola, foi referência, né? Foi destaque durante o ano de 2025 no segmento B2B. Explica pra gente o que que é, eh, qual que é o foco da Decola em relação a esse segmento, qual é o impacto que essas suas ações teve para que você tivesse esse reconhecimento, esse destaque dentro da franquia. Muito bem, Carol. Eu gostaria de começar voltando um passinho atrás, né? Quando eu aprendi, quando foi me apresentado, quando eu vi a Decola pela primeira vez. Então, eu já sou do mundo corporativo, toda a minha experiência profissional, eu estou embarcado dentro do mundo corporativo. E quando me foi apresentada a Decola, que eu entendi que, opa, a Unesco elencou 12 habilidades que todo ser humano ele precisa ter. E aí, quando me foi apresentado que hoje, por exemplo, o ser humano ele está dentro das corporações. E aí, quando eu entendi que essas duas habilidades socioemocionais, esses comportamentos, se desenvolvidos e trabalhados de uma maneira séria, com a metodologia adequada, ele realmente faz todo esse diferencial que é a proposta da Decola, eu me apaixonei pelo método. E aí eu comecei a estudar primeiramente e falei, opa, aqui nós temos uma oportunidade. Ou seja, o mundo corporativo, ele precisa exatamente do que a Decola tem a oferecer. Então é bem interessante que a proposta da Decola, ela forma seres humanos, ela forma pessoas, vai um pouquinho na contramão hoje do que a nossa vivência está apontando, né? Hoje nós aprendemos que nós precisamos ter as coisas, né? Ou seja, quanto eu tenho na minha conta bancária hoje, por exemplo. Então, algumas personalidades que trabalham no mundo financeiro, para que eles possam ter uma boa audiência, para que eles possam ser visíveis, ele tem que mostrar os resultados dele. Então, está muito forte, enraizado o ter. E muitas vezes também hoje nós estamos, as grandes meios de comunicação, eles instigam que você deve muito aprender a fazer. Você tem que fazer isso, há uma faculdade, um curso disso daqui. Tem os gurus da internet também que te ensinam a você fazer, né? E quando a Decola trouxe essa proposta, não, você precisa primeiro ser. E uma das falas que assim me fez refletir muito foi aquela frase que você usou um pouquinho mais cedo que fala: pergunta para a criança o que você vai ser quando crescer. Só que quando você é adulto, não pergunta o que você é, pergunta o que você faz. Então, como você treina a pessoa lá no início, planta a sementinha para ela, uma esperança, e quando ela é adulta, você desconstrói tudo aquilo que você está construindo desde pequenininho, porque não conecta o ser com o fazer. Ele não é a mesma coisa, né? E isso, assim, me trouxe uma alegria muito grande que fosse, é possível que nós consigamos desenvolver pessoas para ser melhor. Então, essa é uma das partes importantes que eu identifiquei. A Decola hoje tem uma proposta bastante séria, eficaz, eficiente e funcional, que desenvolve pessoas e, consequentemente, esse desenvolvimento de pessoas, transformando a educação, faz com que os resultados nas corporações, nas empresas, eles consigam acontecer, por incrível que pareça, Carol, de uma forma natural. Não é algo forçado ali, quebra de paradigma, quebra de braço ali, por exemplo. É algo natural. Então, já que você tocou nisso, eu vou pegar minha primeira pergunta que eu deixei anotado, não podia deixar de fazer. Hoje, nós observamos novos formatos de emprego. Então, novas funções estão surgindo, novos trabalhos, novas profissões estão surgindo, novos formatos. Hoje, o home office, desde a pandemia, o home office ganhou uma outra visão, né? A experiência do home office traz uma mudança para a cultura corporativa, e isso também traz uma nova mentalidade. E quando você fala de desenvolvimento, a minha pergunta é: quais são esses desafios que a nova geração que está no mercado hoje e a geração que está se preparando para entrar no mercado, quais são os desafios para essa geração, para essas duas, né, para esses dois momentos? O que que você pode trazer para a gente, já que você está falando de desenvolvimento humano e de comportamento? Perfeito, Carol. Gostei muito dessa pergunta, é uma pergunta bastante profunda. Vou buscar aqui caprichar na resposta. Quando nós falamos de desafios e nós falamos de gerações diferentes, ou seja, é interessante nós identificarmos alguns pontos
bem relevantes. Quando você tem gerações diferentes, você tem culturas e vivências diferentes, experimentações de modo diferente. E aí, se você traz isso e coloca tudo isso dentro da mesma perspectiva, em primeiro momento dá uma sensação de choque. Então, por exemplo, tem uma expressão hoje que todos os jovens usam, é muito comum, caiu a ficha. Eu, como sou 40 a mais, eu sei a raiz do caiu a ficha. Por que existe essa expressão caiu a ficha? Então, quando eu vejo um jovenzinho, por exemplo, de 14, 13, 10 anos falando, eita, não caiu a ficha ainda não, eu tenho toda assim a bagagem do que é todos os pontos do Caio a Ficha, que lá atrás existia um orelhão, pelo menos aqui em São Paulo, amarelo, que aí você colocava a ficha, discava o número, e só quando completava, caía a ficha mesmo. Você perdia a ficha e você conseguia falar. Isso é o Caiu a Ficha. Então, se nós, na nossa geração hoje, por exemplo, em outros momentos dos desafios, nós enxergamos a nossa perspectiva, que eu sei do orelhão, que eu sei que caiu a ficha, que eu sei que tem que discar, e aí eu pego esse jovenzinho que só sabe falar o caiu a ficha, mas ele não tem todo esse embasamento, e eu quero colocar, por exemplo, a minha vivência em cima dele, a primeiro momento nós temos um choque. Então, o que eu preciso fazer? Ou seja, quais são esses desafios? Eu preciso entender que, opa, tem gerações diferentes com experiências diferentes. Então, no primeiro momento, eu tenho que ter essa cultura. E isso vem do quê? De uma educação, de um desenvolvimento. Eu preciso de habilidades, que é o que a Decola mais treina e estimula. Então, qual é a habilidade que nesse momento eu preciso para, por exemplo, se eu estivesse num ambiente corporativo, eu tivesse esse choque de cultura, qual é a habilidade, já que eu sou treinado, por exemplo, que eu vou aplicar nessa situação? Então, um dos desafios hoje, principalmente, é nós temos essa visão. Gerações diferentes tiveram culturas diferentes, experiências diferentes, e isso pode gerar ou atrito ou conexão. Qual que é a diferença? É o que eu escolho. É o que a minha reação vai permitir com que eu faça nessa situação. Então, hoje sim, nós falamos bastante, globalmente dizendo, de eh, educação corporativa, por exemplo, trazer um pouquinho mais para a minha experiência do B2B, tá? Então, na educação corporativa, já há muito tempo está previsto, que é o desenvolvimento tanto das habilidades comportamentais, soft skills, como também de outras habilidades de execução, que é o fazer, né, por exemplo, que são os hard skills. Mas na prática hoje, por exemplo, as grandes corporações, elas têm setores, têm recursos e elas conseguem trazer para dentro de sua estrutura bases que, mesmo que minimalista, elas consigam sanar essas lacunas que tem, né? Mas as pequenas e as médias empresas, muitas delas nem sabem qual que é uma estrutura, por exemplo, de uma educação corporativa. Então, aí o desafio aumenta. Então, já que você está falando de pequenas e médias empresas, como fazer esse suporte? Porque muitas vezes uma empresa pequena é até uma empresa familiar, né? Ou então poucos funcionários, você tem o gestor e você tem mais um funcionário. Dentro desse cenário da pequena empresa, como que convergem a questão do desenvolvimento de processos, que muitas vezes é bastante confuso, o alinhamento de processos e o alinhamento comportamental. Como que você consegue achar esse equilíbrio para fazer essas 2 coisas caminharem juntas? Excelente, Carol. E essa é uma realidade que nós, na Decola, nós vivenciamos de forma muito comum, muito corriqueira. É bem comum acontecer isso porque é a realidade, né, do nosso povo, é a realidade de nossa cultura. Então, aí existem alguns pontos que nós precisamos levantar, né? Então, trazendo assim para uma cultura de uma empresa familiar, por exemplo, hoje, está muito enraizado essa cultura de geração. Eu preciso fazer uma reflexão primeiro para verificar onde são os pontos de disrupturas, porque precisam acontecer. Muito fortes são os traços familiares e você terá continuidade de, "Ah, eu aprendi assim, meu pai fazia assim, eu estou fazendo assim, e é assim que tem que ter. Sabe a síndrome de Gabriela? Nasci assim, vivi assim, morri assim. Então, hoje, para o mundo corporativo, independente do seu tamanho, isso hoje já não é mais cabível, não tem mais espaço. Por quê? Porque o mundo mudou, se conecta de forma diferente. Hoje, talvez uma tecnologia, uma ação que você faz hoje, daqui 6 meses, por exemplo, você não consegue mais utilizar, não é mais aplicável.
E hoje, por exemplo, dependendo do que você faz, o seu vizinho de parede aqui, que poderia ser seu cliente, ele pode adquirir algo que você faz de alguém que está do outro lado do mundo e chega aqui para ele. Então, por isso que é importante, os processos precisam ser disruptados. Ou seja, você precisa verificar exatamente, ou seja, os gestores, aqueles que têm a oportunidade de decisão, por exemplo, ele precisa unificar toda a sua empresa. Então, talvez você tenha outros talentos ali que possam contribuir com a ideia, então você precisa ser um espaço aberto de comunicação, precisa ter essa visão de que, opa, se eu preciso elevar os meus resultados, se eu preciso melhorar o meu ambiente, se eu preciso crescer, eu preciso buscar novas ideias, novas estratégias, eu preciso estar aberto ao conhecimento. E muitas vezes, não só estar aberto, mas buscar esse conhecimento, buscar instruções, saber das tecnologias. Olha que interessante, hoje nós falamos muito em IA e automação. E se nós analisarmos um pouquinho dos processos, nós temos esses pontos por causa que nós temos algumas lacunas hoje. É muito comum pessoas falarem algo do tipo: as IAs, as automações e os robôs vão roubar os empregos, vão tirar emprego de muita gente. Só que hoje tem muitas empresas, muitas corporações que não conseguem completar e nem manter o seu quadro. Então, se eu, por exemplo, consigo uma estratégia como gestor que eu preencho essa lacuna, eu não estou tirando o espaço. Eu tenho espaço livre que não consigo completar. Então, aí, algo que eu gosto sempre de compartilhar hoje. Talvez, Carol, você como jovem, você como criança, você como adulto, você como eu 40 a mais, não precisa ser um especialista em automação, em IA, em robótica. Existe um espaço para você que esse espaço é impossível, que mesmo com o desenvolvimento da sociedade, é impossível ele ser tirado, que é uma pessoa que tenha desenvolvido suas habilidades socioemocionais. Se você é um cidadão completo, você não perde seu espaço, porque essas habilidades te ajudam a desenvolver outras estratégias. Por exemplo, falando exatamente um pouquinho desse processo de desenvolvimento. Lembra do datilógrafo, máquina de escrever, datilografia? Sim. Imagina nos dias de hoje, como seria ter uma máquina de escrever, por exemplo, vendo que nós conhecemos essa tecnologia. Então, se nós analisarmos esses processos de disruptivo, o datilógrafo, ele não perdeu seu espaço de trabalho. Muitos dele, com as habilidades que já tinha, se tornaram digitadores e outros profissionais que trabalham com a parte de informática, porque você tem um teclado de computadores e atuou. Hoje, por exemplo, nós não temos mais profissões em larga escala de digitadores, por exemplo. Então, datilógrafo, alguns viraram digitador e o digitador. Então, quando você tem as suas habilidades desenvolvidas, você consegue crescer e expandir. Então, ficou muito mais confortável, muito mais prático para o datilógrafo digitar no computador do que numa máquina de escrever. Correção, ajuste, a própria fluidez, a maciez do teclado de um computador é muito mais tranquila do que uma máquina de escrever. Então, usando esse exemplo meio que simplista, é isso que precisa ser aplicado nessas empresas, por exemplo, de conhecimento ou de cunho mais familiar ou que são menores. Precisamos olhar para os processos como um todo, precisa olhar para a empresa como um todo, por exemplo, e verificar, opa, mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu talvez com recursos limitados, por exemplo, talvez existem empreendedores que eles não têm informações, por exemplo, e está tudo bem, está tudo certo. Desde que você tenha uma mente aberta para se desenvolver as suas habilidades socioemocionais, que você consegue ir galgando outros patamares e outras ações para que você consiga fazer com que a sua empresa, seu empreendimento, ele consiga ter uma saúde sustentável. E dentro da sua expertise com o portfólio da Decola, qual seria o primeiro passo para um gestor de uma pequena, de uma microempresa, uma pequena, média empresa, que está buscando esse reinventar, esse reposicionamento no mercado? Excelente, Carol. Bom, na Decola nós temos algumas ferramentas e uma delas importantíssima, nós aplicamos todo esse início, nós aplicamos um free skill. Ou seja, se você quer ir para algum lugar, o ponto inicial de quem está te vendo, por exemplo, a primeira pergunta que fala é onde você está? Então, ou seja, o free skill ele avalia exatamente isso, onde você está.
Quais são as habilidades que você já tem? Quais são os seus pontos fortes? Como que você é como gestor, por exemplo? Então, eu faço primeiro essa anamnese, essa avaliação, eu identifico como você está, por exemplo, para que eu possa sair, então, a partir desse ponto especificamente, eu consigo fazer um trabalho de desenvolvimento. Então, tem algumas habilidades que talvez você já tenha desenvolvido, tem algumas habilidades talvez que precisa melhorar, né, que está em desafio. Então, o primeiro ponto é se conhecer. Onde que eu estou hoje, por exemplo, como gestor? Qual que é o meu papel hoje? O que que eu exerço? Com base nisso, o que que nós muitas vezes nós fazemos? Nós traçamos um plano de ação específico, fazemos um plano de negócio, nós avaliamos o todo que o gestor avaliamos a equipe, por exemplo, pode ser por setor, por exemplo, porque é muito importante você identificar. Muitas vezes você não precisa de investimento externo. Mesmo uma empresa pequena, muitas vezes você tem talentos ali com potenciais gigantescos e às vezes não tem um espaço, não tem como ele se manifestar, não tem como você identificar esses talentos e desenvolver. Um dado importante que eu gostaria de compartilhar exatamente nesse ponto, Carol, é anos atrás, um funcionário de dentro da Kodak, ele desenvolveu os primeiros protótipos de máquinas digitais, de câmera digital. Só que nós tínhamos, ao menos aqui no Brasil, a tradição, toda a banca de jornal tinha um pôster Kodacolor Gold 36 poses. Era assim, é um produto assim muito conhecido, era uma empresa que dominava o mercado. E aí apresentando essa solução, né, os executivos, eles entenderam que aquele produto digital mataria o negócio deles, porque competiria, né? Ou seja, você tem um produto digital aqui e não evoluiu. Consequentemente, o que aconteceu? Nós vimos o que aconteceu. Entrou a era digital, as máquinas com pouca resolução, e culminou que foi evoluindo, evoluindo, né? E hoje nós temos máquinas extremamente evoluídas. Não dá para se pensar hoje, por exemplo, num smartphone, você colocando um filme lá dentro e rebobinando, é impraticável. Não tem como. Então, você tinha uma solução dentro do seu berço, dentro de casa, que ela poderia ser desenvolvida. E hoje as pequenas empresas, muitas vezes, elas têm esse recurso, elas têm essa oportunidade. Ela só não faz com que o ambiente traga esse potencial todo à tona, traga essa visibilidade, né, para ser trabalhado. Muitas soluções que as empresas precisam, os recursos, às vezes está dentro dela própria. Quer seja seus colaboradores, quer seja o que você estimular lá dentro faz com que as pessoas consigam desenvolver e trazer essas soluções, por exemplo. Isso é muito comum nós identificamos na Decola. Muito bem. E em um mercado onde a demanda ela é cada vez mais diversificada e, obviamente, nós estamos falando de mais competitividade, quais soluções são recomendadas quando a gente pensa nessa questão de gestor e o time, né? Porque uma coisa é a visão do gestor e um outro passo é esse acompanhamento do time, porque dependendo da empresa nós estamos falando de departamentos separados, né? Quando essas funções e essas necessidades elas se misturam, né? Então a, a- qual é o passo para que haja mais clareza na, na atração e retenção de clientes, por exemplo, para essa sobrevivência dentro do mercado, no sentido de envolvimento de equipes e desenvolvimento das equipes? Gostei, Carol. Muito boa pergunta e é um assunto que está muito emergente nos dias de hoje. O que eu costumo dizer nas consultorias, nas mentorias que eu faço é 99,9% da solução para você resolver as questões corporativas, ela está concentrada na educação e na mentalidade da empresa. Então, primeiro passo, por que educação? Porque se você realmente tem políticas e ações de desenvolvimento de educação corporativa, você consegue mapear. Então você consegue ter uma visão mais clara. Então, algumas das habilidades que utilizamos aí, por exemplo, pensamento crítico e comunicação assertiva. São duas habilidades importantes para você fazer o mapeamento. Se eu tenho um pensamento crítico, eu vou analisar, opa, o mercado está mudando. O que que o meu concorrente, em relação a essa situação, ele faz nesse ponto A aqui, que eu estou vivendo essa mesma situação?
Então você vai fazer uma análise, vai fazer perguntas, vai envolver o time, e esse é o medo. Alguns anos atrás, talvez 10, 20 anos atrás, era muito, digamos assim, penoso para um gestor perguntar ao seu time, por exemplo, sobre estratégias, sobre situações. Ele era o detentor do conhecimento. E nós sabemos que hoje, com a educação corporativa, com o mundo evoluído, isso mudou. Nenhum ser humano sozinho ele é detentor do conhecimento pleno. Então, nós temos muitas oportunidades com o nosso time. Então, quando o gestor ele tem esse pensamento crítico, eu não sei tudo, eu não consigo tudo, e eu dou um passo atrás, por exemplo, eu divido com o meu time, eu abro espaço para que eu possa ter essa comunicação, eu treino, eu educo o meu time, eu me reeduco nesse sentido também. A tendência e as probabilidades justamente dessas diferenças que você mencionou, elas acabam sendo atenuadas. E algo que eu gosto de deixar bem claro nas consultorias que nós falamos de cola, cada história, cada empresa, cada ser humano ele é diferente e o tempo para cada um disso também é diferente. Então, nós precisamos do fator educação corporativa de um modo central e nós precisamos depois do fator tempo. É aplicar as técnicas, é acompanhar, é fazer o desenvolvimento pessoal e fazer os ciclos, né? Reavaliação. Eu costumo dizer que o desenvolvimento corporativo, ele não é evento único. Então, contratei uma empresa, por exemplo, aplicou aqui a solução, as ações, por exemplo, terminou, foi embora. Ele é um evento, ou melhor, ele é um processo. Então, tem a parte do gestor, tem a parte do time colaborativo, é sentar, é estratégia. Algo que é muito comum nas empresas, por exemplo, que às vezes as pequenas e médias não fazem, pensa assim, um salão de beleza ou um mercado de bairro. Será que eles hoje eles têm uma política de fazer um brainstorming, por exemplo? Reúne o time aqui, traz uma situação, ó, nós tivemos, por exemplo, na semana retrasada, teve um cliente que teve um problema pessoal aqui e estava bastante estressado aqui no meio do mercado, né? Não foi uma ação que aconteceu do mercado, mas aconteceu aqui. Então, será que o gestor, será que os líderes, ele para o seu time, por exemplo, em algum determinado momento, ó, vamos replicar essa situação em todo mundo aqui e compartilha com seus colaboradores nessa situação, se você fosse o gestor, o que você faria? Eu, gestor, se eu fosse o caixa que estivesse lá justamente no meio do conflito, o que que eu faria? Qual é a ação que eu faria, né? Então, ou seja, isso é o que nós chamamos de educação corporativa. Você treina seu time, você mentora, você educa, mas você pratica. E é isso que você faz com que haja um desenvolvimento de todo o processo. São partes do processo. Então, se você, como gestor, independente do tamanho da sua empresa, você verifica que você tem situações que elas são conflitosas ou de risco para a sua empresa, reproduza essa situação para o seu time. Então, assim, se eu quero aprender a nadar, por exemplo, e eu nunca vou para a água, a tendência de só na teoria vai ser muito difícil. Eu preciso cair na água para poder aprender. Talvez perder o medo. E a mesma coisa, se eu tenho um conflito, se eu tenho uma ação que eu preciso desenvolver, por exemplo, se eu quero ganhar mercado, o meu time, ele precisa estar muito junto comigo, alinhado aos mesmos valores que eu tenho. E como é que eu treino isso? Instrução, recado, mensagem, cartazinho colado, por exemplo, em pontos estratégicos que o funcionário tem acesso, são partes do processo, mas ele sozinho ele não consegue. Então essas são algumas ações que nós estimulamos, né, para que as empresas, as corporações, elas façam, que gera justamente esse resultado. Me ajuda a diferenciar qual a diferença entre ação, ferramenta e habilidade nesse processo de construção ou reconstrução da cultura da empresa. Porque eu entendi que a gente está falando de cultura, né? A percepção que nós temos de treinamento você vai lá, faz alguma coisa e acabou e vai para casa, né? Hoje é dia de treinamento. Então, o que diferencia uma ação, uma ferramenta, a habilidade nesse processo de reconstrução e formação de uma cultura corporativa? Perfeito, Carol. Eu vou compartilhar aqui um exemplo real de um cliente meu, call center. Ele tem um call center e ele tem a principal dor dele como gestor é turnover. Eu tenho muitas pessoas que vêm e vão, não ficam. E aí, fazendo justamente essa anamnese com ele, a avaliação, eu fiz algumas perguntas, né? Call center, geralmente os colaboradores trabalham ali sob uma certa pressão,
E aí eu vou usar esse exemplo para poder colocar cada uma das perguntas que você colocou na mesma perspectiva. Eu perguntei para ele, hoje você tem um espaço de descompressão? Um ambiente onde ele possa, por exemplo, de repente estar numa situação um pouco mais de estresse ali, um pouco mais calorada, por exemplo, ele conseguir fazer um intervalo, se recompor, relaxar ali, por exemplo. Eu falo, o meu refeitório é grande, eu sirvo café ali, ele pode tomar a hora que ele quiser, esse espaço tal. Tem um espaço que é um pouco mais ao ar livre, por exemplo. Beleza. Aí eu fiz uma outra pergunta. Hoje, os seus colaboradores, eles têm um espaço onde eles consigam se manifestar de uma forma anônima, por exemplo, mas de uma forma livre? Se ele quiser falar de qualquer assunto, por exemplo, que o incomoda ou que ele faz feliz, enfim, ele tem esse espaço hoje, por exemplo, ele consegue fazer isso? E aí esse gestor começou a refletir e pensar. E aí a terceira opção eu falei, ele enxerga como colaborador que ele tem oportunidades claras de desenvolvimento, ele consegue ver sinais, ou ele é informado de forma nítida, em que rumo que a empresa está, qual que é a saúde da empresa? Por que essas perguntas? Porque isso traz exatamente esse ponto, Carol. Então, praticamente. O que é ferramenta? Se eu transformo esse refeitório, por exemplo, num ambiente de descompressão, coloco alguns puffs, por exemplo, coloco algumas mesinhas ali com alguns jogos, por exemplo, que estimula relaxar ao mesmo tempo que esteja alinhado com as visões, com a visão e os valores da empresa, por exemplo, eu tenho uma ferramenta para que quando ele está numa situação A, no ponto de atrito, no ponto, por exemplo, de estresse, ele tenha algo que ele consiga utilizar ou aplicar para ele aliviar essa situação. Então, essa é uma ferramenta. Treinamento. Eu, como colaborador, eu criar políticas para que ele faça isso. Eu não preciso esperar, por exemplo, o período de atrito. Então, se eu estou implementando isso agora, por exemplo, então eu vou justamente treinar. Ele falou: agora vamos fazer um pequeno intervalo todo mundo aqui, vamos lá para a descompressão, apresenta o método, se envolve junto com ele no processo, por exemplo. Ou seja, você está desenvolvendo o ser humano. E algo que eu sempre gosto de compartilhar. As percepções e os sentimentos, eles são exclusivos de cada um, eles são únicos. Mas, quando você está num ambiente coletivo, a tendência deles serem cada vez mais equilibrados e próximos um do outro é muito maior do que você tivesse de forma isolada. Então, a ação do refeitório sozinha, ela não tem muito resultado. A ação de você compartilhar com o colaborador que ele tem um espaço tranquilo, anônimo, que ele pode se manifestar de qualquer assunto. Se ele quiser falar especificamente, meu gestor é ABC, ele consegue. Se ele quiser falar, por exemplo, algumas coisas que acontecem no ambiente físico e material da empresa, ele consegue. Então, isso são maneiras de você fazer com que a percepção do seu colaborador, o ambiente que ele sente à volta dele, se torna mais inclusivo. Então, aí você tem as ferramentas, você tem o treinamento e você tem o desenvolvimento contínuo. Então, essa parte que o colaborador ele faz parte, ele se sente participante, ele verifica e conhece os rumos que a corporação está tomando, por exemplo, ele se sente mais confiante. Eu estava verificando no LinkedIn, eles colocaram uma pesquisa de que 94% dos colaboradores entrevistados disseram que eles permaneceriam na empresa se a empresa tivesse planos de desenvolvimento pessoal e perspectiva de carreira. Olha esse dado. Então, ou seja, numa realidade do Brasil hoje que é muito difícil se completar o quadro de funcionário, que o turnover é alto, que estamos buscando soluções com robôs, com inteligência artificiais, com automação. E você traz uma pesquisa aqui na contramão, os colaboradores estão dizendo que se eles forem estimulados, eles tiverem um ambiente saudável de desenvolvimento, e enxergarem que há oportunidades claras e reais, transparentes, acho que essa palavra também é bem importante, nos processos seletivos, eles permanecem na empresa. Então, algumas vezes, sai mais fluido o processo de você desenvolver quem já está aqui, do que muitas vezes você buscar outras soluções fora. Quer seja com tecnologia, por exemplo, quer seja com outras aplicabilidades. Então, é bem interessante nós olharmos o que as pesquisas, o que as informações que nós já temos hoje de concreto e trabalhar com a nossa estratégia. O que é mais inteligente hoje no ponto de vista do gestor, pensando que ele precisa também zelar por resultados?
Então, eu invisto no desconhecido, por exemplo, trazendo essas estratégias, ou eu formo o meu time que eu já sei que ele já está aqui. Por que eu não deixo ele melhor? E aí, só um pequeno cerejinha do bolo, Carol. Antigamente existia muito aquele receio. Eu treino ele, ele fica bom e vai embora. E aí tem dois caminhos que nós podemos olhar. Eu treino ele, ele fica bom e eu não reconheço. Eu não identifico o que ele trouxe para mim, por exemplo, naquele exemplo da Kodak, que ele trouxe uma oportunidade de mercado que talvez eu não enxergue. E aí, por isso, ele precisou ir para um outro lugar que enxergou o que eu não vi. E essa é uma disruptura. E também, se acontecer de você treiná-lo, deixá-lo excelente, no estado de excelência, e ele for embora, você ainda tem uma excelente vantagem, porque você aprendeu como faz. Isso ele não leva embora. Então, se ele for embora, o conhecimento, o know-how de como é que você treina e o período que ele melhorou, o que, que ele trouxe de benefício para a sua empresa, isso ele não leva com ele. Isso é seu, ninguém tira. Então, dos dois formas, dos dois lados, se acontecerem, é bom para a sua empresa, é saudável. Então você só precisa escolher, opa, qual é o caminho mais saudável para a minha empresa? Posso deixar ela embora e reter o conhecimento? Ou eu tenho um mecanismo, estratégias e maneira de retê-lo comigo e de repente fazer com que aquele que era bom nesse ponto aqui, com essa nova habilidade que ele aprendeu, eu possa criar novos mecanismos na minha empresa e fazer com que isso seja aproveitado de forma benéfica, estruturada, por exemplo. Você deu um exemplo do LinkedIn e esse número ele aponta para um caminho que é cada vez mais evidente, que é a busca de qualidade, no seu ambiente de trabalho. E aqui eu quero puxar o assunto da NR1, né? Como que nós podemos fazer a conexão entre mapeamento de risco e desenvolvimento de habilidades? Como que a Decola faz essa ponte? Qual é a solução que o gestor, o empresário que está buscando esse alinhamento pode ter, pode esperar da Decola, sem que seja apenas uma solução para assinar um papel? Perfeito, Carol. Falei um pouquinho lá do início, né, que o ponto inicial que nós aplicamos é o free skill. Nós precisamos identificar como está. Só que o free skill, Carol, ele está dentro da gestão comportamental que a Decola tem. Então, nós temos uma ferramenta, né, chamada Day Skill, que engloba várias ações, só para ser um pouco mais sucinto, o free skill é uma delas, e nós conseguimos fazer uma avaliação comportamental. Como é isso, por exemplo? Então, hoje com a NR1, obrigatório a partir de. Tivemos um tempo de comunicado para se adaptar, e a partir de maio agora é obrigatório estar implantado, né? Então, eu, por exemplo, como corporação, eu preciso identificar. Então, primeiro ponto, eu preciso identificar os pontos que eu possa ter alguma ação que influa na NR1. Então, quer seja carga horária excessiva, quer questões socioemocionais, por exemplo, então eu preciso ter essa visão. O Free Skill, ele já consegue fazer esse mapeamento inicial. Então, eu avalio, meço e eu consigo ver, opa, minha empresa está dessa forma atualmente. Então, dentro desse mesmo The Skill, eu tenho outras ferramentas, outros mecanismos vamos supor que eu quero identificar um setor específico da minha empresa, por exemplo. Então, eu olho para essas informações e eu verifico como que está, então, a percepção de soft skills. Então, todos nós temos habilidades, mas como é que eu mesmo percebo as minhas habilidades? Então, essa é a primeira ação que nós fazemos. E aí, então, nós começamos a executar os métodos Decola, né? Apresentamos as 12 habilidades que são essenciais a serem desenvolvidas, conforme elencado pela própria Unesco. Mediante aquela ação que eu visualizei no Free Skill, eu consigo dar o grau de importância. Então, vamos colocar aqui que nessa empresa hipotética aqui, nós identificamos que o gargalo é o atendimento, né? Nós temos, assim, grandes desafios com relação ao atendimento. Então, com base nisso, nós como Decola, nós temos todos os materiais específicos, as técnicas, e vou preparar esse conteúdo que aplicar diretamente a esse ponto de atendimento, quer seja através das mentorias em loco, quer seja através das plataformas adicionais de conhecimento, de treinamento. Então, hoje, por exemplo,
Eu analiso, aplico e meço. Analiso, aplico e meço. Que é a exigência da NR1, por exemplo. Então, eu preciso ter mecanismos para analisar, minimizar e, se possível, eu preciso aplicar os planos de ações ou plano de ação específico para aquela ação. Então, hoje a Decola tem exatamente todos esses, todos esses elementos prontos e disponíveis. Uma das coisas bem bacana, Carol, que nós conseguimos, somos muito felizes na Decola hoje, que hoje nós podemos dizer com segurança, nós temos ferramenta, conhecimento e capacidade para atender empresas de qualquer tamanho. Só que geralmente as que estão mais descobertas são as pequenas e médias, que muitas vezes entendem que elas não têm recursos para isso. E quando nós trazemos esses empresários, nós apresentamos as soluções, nós mostramos, ó, hoje nós temos soluções que atendem, ajudam, vão ao encontro das soluções de suas dores e cabe no orçamento de sua empresa. Então, esse é a grande alegria de se tratar com a Decola, se trabalhar, se atuar com a Decola, né? As soluções hoje, elas cumprem o que prometem, elas conseguem entrar dentro da realidade das empresas, independente do tamanho da empresa, e nós conseguimos atender justamente o que eles precisam, que muitas vezes nem sabem. Eu atendo alguns outros clientes particular por outras ações, para todos eles eu fiz uma pergunta no final do ano. O que você está fazendo, ou qual que é a sua estratégia em preparação às novas ações que acontecerão em 2026 para a NR1, com relação à NR1? A maioria das respostas foi: eu nem sei o que é essa NR1, o que está acontecendo. Meu contador não me falou nada. E aí, essa também, Carol, é uma das estratégias da Decola. Hoje, muitas vezes, os colaboradores de pequena e média empresa, eles não têm quem cuida de pontos estratégicos que são específicos da empresa dele. É muito comum, Carol, os gestores, os líderes, supervisores, alguns âmbitos de lideranças das empresas, eles serem focados naquilo que eles foram formados ou em administrar, ou em supervisionar, ou em gerir, por exemplo, a execução do processo como um todo. Mas quando você abre a corporação como um todo, processos financeiros, processo de recrutamento e treinamento, visibilidade de estratégia de venda, visibilidade de ganho real de mercado, por exemplo, eles não têm essa vivência, eles não têm essa estratégia, não sabem como fazer. Por quê? Não foram treinados, não foram desafiados, na formação dele não tem, e fica essa lacuna. Algumas vezes eles dependem do contador, e é assim, hoje é muito tênue, mas muito tênue mesmo, a divisão de responsabilidade de cada um. Até onde vai a ação de um contador? Realmente, será que era o contador que precisaria avisar o gestor ou os líderes daquela empresa sobre a NR1? Quem é o responsável por essa ação? E outras ações que acontecem? Quem que está de olho nesse ponto? Quem que cuida? Ou esperemos chegar, por exemplo, a notificação para tomar alguma ação? Então, nesse ambiente também a Decola é muito parceira, né? Então, ações que nós já sabemos que acontecem, outras ações que acontecem, por exemplo, nesse nosso plano de ação ou plano de negócios que nós fazemos junto com a empresa, junto com os trabalhos que nós executamos nela, tem muito dos apoios, dos detalhes. Olha, cuidado que o seu contador ele vai até a linha A, B e C. A D e E, você precisa ficar de olho. É importante que você esteja em alguns canais de comunicação, em algumas associações comerciais, dependendo do teu negócio, algumas outras entidades, porque você vai ter insights, você vai ter informação e você vai ter meios de estar prevenido antes da situação se tornar um pouco mais emergente. Ainda dentro do escopo da NR1, eu queria te ouvir falar sobre saúde mental, né. O que a gente mais ouve hoje é o posicionamento e o incentivo à terapia, ao acompanhamento profissional, se necessário, mas a NR1 ela vai muito mais além. E eu queria, que você falasse um pouquinho sobre a questão do fortalecimento emocional, entre as habilidades nós estamos falando de flexibilidade e resiliência, né. Então como esse processo de acompanhamento que a Decola faz na empresa pode ser um fator extremamente positivo e diferencial, nessa questão de saúde mental e saúde emocional no ambiente de trabalho.
sem ser uma medicação para um problema, mas um processo de apoio e de transformação. Muito bom, Carol, muito bem observado. E eu aplicaria uma outra habilidade que nesse ponto ela é essencial, Carol, que é a felicidade. Então, muitas vezes, para que nós possamos trabalhar na nossa saúde emocional, é importante nós pensar nesse ponto, né? Olha que interessante. Eu hoje sou feliz? Quais são os elementos que realmente me faz feliz, que ajudam com que eu tenha esse controle emocional? Então, a felicidade, a flexibilidade e a resiliência, elas estão muito ligadas, né? Muitas vezes nós não conseguimos perceber quando começa um e quando termina outro. Então, justamente no método Decola, essa é a grande diferença que me fez me apaixonar pela Decola. Falamos um pouquinho de corporativo, mas a Decola trabalha no um a um, pessoa por pessoa. Então, por exemplo, nesse mapeamento do Free Skill, por exemplo, um dos pontos que você mencionou sobre saúde emocional que nos acende o alerta é exatamente esses pontos. Então, primeiramente, como é que está a minha percepção de felicidade? Como é que eu reajo com algumas situações? Eu preciso de elementos, de coisas para ser feliz? Ou eu consigo me desenvolver de uma forma que, independente das ações externas, eu consigo reagir com base nos meus valores, nos meus princípios, e eu consigo ser resiliente ao que acontece externamente e manter minha saúde emocional, por exemplo. Então, isso sim, nós vimos bastantes desafios, mas nós temos trabalhado de forma a conseguir fazer essa reversão para que não precise ir para a área medicamentosa, para que se consiga fazer através de desenvolvimento, através de treinamentos, através de prática. E as mentorias que são realizadas com esse foco se mostra muito importante, porque é um espaço onde a pessoa ela tem para se manifestar, para conversar e receber instruções ou orientações exatamente nesses pontos. Então, olha que interessante, Carol, trazendo nesse ponto de saúde emocional. Muitas vezes, hoje, a nossa cultura, principalmente com o desenvolvimento e avançamento estrondoso das redes sociais, está focada muito no ter. Nós vemos, é muito raro você ver alguém na rede social que não está feliz, que não está toda bonita, que não está em locais, por exemplo, que são prazerosos, que descontraem, né? Mas a realidade, ela não é assim 100%. E para alguns, talvez elas nem conseguiram ser assim. E aí, como é que eu lido com isso? Então, um ponto, quando eu entendo que a felicidade, ela está muito mais nos valores que eu tenho, nos princípios e como eu reajo às situações do que eu ter, isso começa a abrir horizontes para que eu consiga trabalhar isso melhor de forma orgânica, de forma natural. Por exemplo, então imagine que naquela ação específica da rede social aparece aquele carrão, aquela casona, mas se eu saio, por exemplo, para participar, passear com a minha família num parque, por exemplo, eu não levo a minha casa. O carro fica no estacionamento ali fora, em algum momento ali, e no momento que eu estou prazeroso com a minha família, em meio à natureza, não está minha casa, não está o meu carro, talvez é um momento que eu me desligue do celular. Olha como flui muito mais essa questão que a Decola preza muito do ser. Então, eu consigo ser sem ter as coisas especificamente ao meu redor todo o tempo. Então, isso é trabalhado de uma forma muito profunda com os alunos decola, quer seja no corporativo, quer seja no individual. Você entender que o cuidado com o que todo mundo está mostrando. É mais importante saber como você reage, treinar você para você saber que você pode reagir em vários momentos da sua vida de uma forma diferente. Então, trazendo um pouquinho mais essa abrangência, Carol, por quê? Porque quando nós treinamos o ser humano, quando nós desenvolvemos, educamos o ser humano, ele vai passar pela escola, ele vai passar pelo trânsito, ele vai estar num ambiente corporativo. E olha que interessante, a diferença que faz de você ter uma pessoa bem treinada, uma pessoa que entende como ela mesma pensa de forma natural, entende como ela reage e que ela já está treinada, por exemplo, para sobressair sobre algumas situações. Vamos imaginar esse exemplo: 8 horas da manhã, eu saindo de casa, dou um beijinho em cada uma das minhas filhas, por exemplo, estou tranquilo, estou feliz. E aí, 2 minutos de trânsito, eu, sem querer, esbarro com ou um motorista ou um motociclista, por exemplo, e causo uma confusão ali.
Se eu já não estou bem comigo, se eu não tenho a minha felicidade, por exemplo, como é que eu reajo àquele ato, por exemplo? Será que eu vou explodir? Será que se eu provocado, por exemplo, eu vou devolver na mesma moeda? Qual que vai ser a minha reação? Então, se eu tenho flexibilidade para entender, opa, eu fui o causador ou eu fui a vítima, independente disso, a minha reação vai ser de felicidade. Nada hoje vai abalar a minha felicidade. Por quê? Quando eu tenho enraizado, opa, os bens materiais, eles podem ser reparados, podem ser resolvidos. Mas e o meu emocional? Como é que eu trato depois? E aí, fazendo uma continuação desse pensamento. O início do meu dia estava 100%, belezinha. Teve esse evento, por exemplo, e aí é que está o grande boom. Conforme eu reajo a essa situação, é que eu vou levar para o próximo ambiente onde eu for. Aí eu chego na empresa, por exemplo, a minha visão, por exemplo, que eu fui treinado, um exemplo. Eu consigo fazer com que essas ações eu seja resiliente a elas. Os meus princípios, os meus valores, aquela alegria que eu tive no início, aquela felicidade, por exemplo, é eu quem vou escolher se eu vou aplicá-la ou se eu vou deixar que aquele evento tenha uma relevância maior no meu dia. Isso afeta o meu humor. Mas eu só consigo saber dessas coisas quando eu sou desafiado, quando eu sou instigado, quando eu sou provocado, que é o que nós fazemos nas mentorias. Então, as reações que passam a acontecer de forma natural são aquilo que treinou, instigou, desafiou e você, de forma natural, você passa a reagir. E isso nós conseguimos captar, conseguimos avaliar, faz parte da gestão comportamental que está dentro da skill. E é por isso que quando nós conseguimos apresentar, por exemplo, as soluções para empresas que atendem a NR1, por exemplo, vai além do somente do ambiente corporativo, porque o comportamento das pessoas vão além do ambiente corporativo, passa por todos esses estágios. E isso, Carol, é assim, eu posso dizer que assim, para mim é a parte mais importante da Decola, porque o ambiente social onde todas as pessoas se encontram geralmente é no trânsito. E aí, como eu reajo, eu afeto o seu humor. E o seu humor afeta o humor de uma outra pessoa. E de uma outra pessoa. E de uma outra pessoa. E onde isso vai parar? Já pensou? Mas imagine, por exemplo, nessa reação de trânsito, por exemplo, você pedir: eu posso te dar um abraço? Apesar do que aconteceu aqui, eu posso fazer com que seu dia continue feliz? Ou que seja feliz? Olha como muda a reação. Então, se a pessoa, por exemplo, vem reativa nessa situação de trânsito, você pode mudar o humor dela positivamente. Porque isso acaba sendo uma corrente de ações que influencia várias pessoas. Como você joga uma pedra no mar. Ela, plum, cai e afunda, mas ela faz uma onda. E essa onda vai propagando, vai propagando, vai propagando. Chega um ponto nossos olhos humanos não conseguem perceber, mas ela vai longe. Então, hoje, a educação corporativa, quando você, como gestor, entende que você primeiro foca em desenvolver o ser humano de uma forma natural e a consequência disso impacta positivamente o seu ambiente de trabalho, os seus resultados, a saúde financeira, emocional e produtiva da sua empresa em todos os setores. E um parênteses que eu sempre gosto de dizer aqui, Carol, que é bem importante às vezes citar que a gente esquece, às vezes tem empresas que têm profissionais terceiros dentro deles, por exemplo. E esses profissionais terceiros, eles também são previstos na NR1, por exemplo. Então, se você tem um terceiro que faz algumas ações específicas dentro do ambiente físico de sua empresa, é sua responsabilidade ter ações que mapeiam, previnem e agem nessa situação. Que a Decola está preparada para todos esses cenários. Então, o terceirizado que não é o seu CLT, por exemplo, que não são os gestores, por exemplo, também, nos nossos planos eles estão cobertos também. E tem as ações que nós fazemos para ele. Por quê? Isso influencia positivamente na sua empresa. Alguns anos atrás, por exemplo, nós ouvimos noticiários de que seguranças específicos de uma rede de mercado fez algumas ações, por exemplo, com pessoas que estavam influência, como influência estiver fazendo algumas coisas incorretas em relação ao mercado. Isso repercutiu e, querendo ou não, afetou a imagem da marca, afetou a margem do mercado, né?
Então, por isso que é importante, se você analisar esse cuidado, os terceiros, eles também precisam estar cobertos. Eles representam o teu nome, eles representam a tua empresa. E o mais importante, se ele se desenvolver como ser humano, quem colhe os benefícios? Toda a sociedade e diretamente ou indiretamente também a sua corporação, a sua empresa. Olha, a gente podia ficar aqui muito tempo conversando. Mas eu quero, para a gente encerrar esse papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua premiação, do seu reconhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Você, não é à toa, né? Tudo que a gente ouviu aqui mostra o porquê. E eu gostaria que você trouxesse as suas palavras finais, o que que você pode aconselhar as pessoas nesse momento. A gente está no começo de 2026, o que que pode entrar ali na lista de metas, em termos de prioridades, e compartilhar essas últimas palavras para quem está de olho agora na questão de planejamento, de preparação, de mercado corporativo. O que que você tem de palavra final para quem está acompanhando? Excelente, Carol. Acho que a palavra final e um pouquinho das minhas considerações é: sempre é bom tempo. Sempre é bom tempo. Então, o ano está nascendo agora, está novinho em folha. Nós temos excelentes oportunidades de ser. Acho que essa é a palavra. Nós precisamos ser. É gostoso, faz bem e nós nos desenvolvemos. E isso é importante. Então, o que eu sempre compartilho com os meus clientes: é importante você ter na sua mente que o treinamento nunca acaba. Nunca acaba. É uma das coisas que eu gosto sempre de ponderar. Eu me formei em. Não, eu não me formei. Não acabou. Não acaba. Talvez você teve algo assim que completou um ciclo, mas os processos continuam. A aposentadoria para o saber não existe. Profissionalmente você pode estar no sentido de aposentado, de não exercer mais aquela profissão, aquela ação. De repente, como empresário, talvez você passou a jornada para os seus filhos, mas você vai ter outros ciclos, outras jornadas, outros conhecimentos, outras descobertas. Não importa a sua idade, o seu conhecimento, ele é único. A sua estrada só você trilhou. Pode ser casada, pode ter filho, pode não ter. É impossível qualquer outra pessoa trilhar 100% exatamente os mesmos caminhos que você. Não dá. Você é único, exclusivo, individual. Então é importante que sim, eu gosto de compartilhar. As pessoas elas precisam ter essa noção de raridade, de único. E de que isso, o que faz a diferença é aquilo que você escolhe trazer para dentro de si próprio. Então, entender que o conhecimento, ele é algo que hoje, principalmente com as tecnologias, com as possibilidades, ele está muito grande, muito amplo. E o que, que você faz com essas informações? Se usa como informação ou se você se beneficia, você se banqueteia delas? E trazendo isso também para o mundo corporativo, por exemplo, que foi justamente as ações que eu fui reconhecido em 2025, isso se torna saudável. É mais intenso e duradouro quando você faz processos dessa forma de desenvolvimento natural do que de uma forma, vamos dizer assim, mais mecânica, um pouco mais. A empresa está trazendo e eu tenho que fazer esse curso. Quando eu mudo a minha visão, a empresa me proporciona uma oportunidade de conhecimento que vai me beneficiar. Olha a diferença de narrativa e olha a diferença de efeito. Eu faço forçado porque eu sou aluno, ou eu entendo o benefício que aquele curso, que aquele treinamento, que aquelas possibilidades estão me trazendo, né, me proporcionando, porque eu sou um estudante. Meu foco é aprender e me desenvolver, então isso faz a diferença. Só que hoje, envolto toda a nossa cultura do ter, do fazer, você precisa ser, é isso, é aquilo, as profissões que são mais valorizadas são essa, se você não estudar. Então, quando você entende que vocês têm maneiras, técnicas de mudar a abordagem, como você oferece, faz toda a diferença para o indivíduo, consequentemente afeta o meio educacional e, consequentemente, é uma consequência natural para as empresas também, essa ação que acontece. Então, eu gostaria de apresentar aqui um pouquinho do meu certificado de
de reconhecimento, que foi justamente com esse trabalho, Carol, que foi feito junto aos gestores, junto às empresas, com esse foco. Nós precisamos de mais educação, mais ensino, mas de uma forma natural. Uma forma que as pessoas sintam-se o prazer, o gosto gostoso de desenvolver, de aprender. E isso é interessante, e isso é possível, isso é acessível, e essa é a essência da Decola, é o promover o ser. Muito bom ter esse primeiro encontro, espero que possamos falar muito mais vezes sobre isso, temos muito assunto. E para quem acompanha, eu acho que a Nexus chegou, hã, estreando muito bem, né. Então ficamos por aqui. Quem será que vem no próximo? Será que é você?